Olá pessoal, sou Leandro dos Anjos e hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas para o terceiro ano A. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade do assunto sobre desenvolvimento humano e qualidade de vida, que foi tratado na aula anterior, certo? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto. Bom, vamos falar de alguns determinantes da saúde. Bom, um deles, o primeiro que nós iremos falar, é o lugar onde vivemos. Bem, o lugar onde nós vivemos é um determinante importante é um determinante da saúde muito importante, pois onde as pessoas vivem em lugares diferentes. Algumas moram em ruas movimentadas, outras moram em ruas tranquilas. Tudo isso vai influenciar na convivência diária dessas pessoas, como elas se comportam diariamente, porque as pessoas que vivem em ruas mais movimentadas, elas vão vai ter muito barulho, vai ter uma vida um pouco diferente muito diferente das pessoas que vivem em ruas pouco movimentadas, certo? E também há aquelas pessoas que moram no campo, que é bem mais tranquilo. E tudo isso vai afetar, é um determinante da saúde, porque vai afetar de alguma forma a saúde dessas pessoas, o consciente delas, a forma que elas vivem nesse ambiente, tá bom? Então, o lugar onde vivemos é um determinante da saúde. Outro determinante da saúde são as condições ambientais, certo? Então, o lugar onde vivemos, as condições ambientais, os fatores genéticos também é outro determinante. Tudo, a renda dos indivíduos, o nível educacional, tudo isso são fatores determinantes da saúde, porque as condições ambientais vai depender das condições que o ambiente ele pode trazer para as pessoas que vivem ali, como é a organização, como as pessoas cuidam do ambiente em que vivem, como é a organização sanitária do lixo, tudo isso são condições ambientais. Os fatores genéticos são os diversos fatores que rodeiam, que afetam a genética das pessoas que moram nesses locais. E a renda dos indivíduos também é outro fator muito importante, porque aquelas pessoas que ganham mais, aquelas que ganham menos, que têm um salário maior e um salário menor, tudo isso são fatores que vão determinar a saúde. Aqueles que têm mais condições, eles vão, com certeza, eles terão um nível de saúde mais elevado do que esses que não têm condições, que dependem de rede pública, dependem dos outros para fazer suas coisas, para a sua saúde, para cuidar da sua saúde. E o nível educacional também é outro fato que é ligado também à renda dos indivíduos, porque há aqueles que não têm muitas condições, que têm muitas dificuldades, principalmente de entrar em alguma faculdade, em algum ensino de subir de graus, mas embora isso ocorra, há aqueles que conseguem vencer essas barreiras, mesmo em condições menores. Então, esse nível educacional é um determinante da saúde, é um determinante que vai abranger essa área da saúde, em qual colocação, qual posição essas pessoas estão no nível educacional. E as redes de relações sociais, o convívio dessas pessoas no dia a dia, como eles se adequam,
essa comunicação entre as pessoas são determinantes para a saúde também, como eles se comportam no meio social, no meio das relações entre elas, entre as pessoas que vivem em comunidades, em regiões diferentes, cada um se comporta de alguma forma, e isso são fatores determinantes na saúde, certo? Nós temos também o meio físico e social, o meio físico e o social, certo? O meio físico, ele está relacionado às escolhas pessoais, inclui a interação com família, amigos, colegas de trabalho e outros indivíduos na comunidade. Ou seja, esse meio físico ele está às escolhas pessoais, certo? O meio social. O meio social ele inclui essa relação. Quem vive com indivíduos podem modelar comportamentos. O meio físico inclui todos os fatores que afetam a vida dos indivíduos, positivo ou negativamente, muitos dos quais não estão sob o seu controle imediato ou direto. O meio social ele inclui as interações, como eu acabei de falar, com a família, com amigos, colegas de trabalho e outros indivíduos dentro de uma comunidade. Ele também compreende as instituições sociais e a presença ou a ausência de violência na comunidade. Tudo isso são fatores que estão ligados ao meio social, certo? O meio social ele tem um profundo efeito na saúde dos indivíduos, como assim? Como na saúde da comunidade como um todo também. E é singular devido aos costumes, às culturas, às linguagens, às crenças espirituais, religiosas e pessoais. Tudo isso vai afetar, vai ter uma relação com a saúde, certo? Ao mesmo tempo, o indivíduo e seus comportamentos eles contribuem também para a qualidade do meio social. Isso vai depender das pessoas, de como elas se comportam nesse meio social, certo? Então, essa é a definição do meio social. E o meio físico ele pode ser pensado como tudo que acessamos através dos sentidos, bem como outros elementos menos tangíveis, tais como as radiações e o ozônio. Tudo está ligado ao meio ambiente, o meio físico. Tudo aquilo que as pessoas, elas através dos seus elementos tangíveis, eles conseguem adquirir, certo? O meio físico ele pode prejudicar a saúde dos indivíduos e da comunidade, especialmente quando estes estão expostos a substâncias tóxicas, irritantes, agentes infecciosos e riscos físicos nas residências, escolas e locais de trabalho, certo? Então, essa é a definição de meio físico, certo? Tem alguns fatores que influenciam também na saúde, que são importantes, que é o IDH. Nós vamos falar um pouquinho sobre o IDH no Brasil. O que é IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Então, ele é um dado que é utilizado pela Organização das Nações Unidas, ONU, para analisar a qualidade de vida de uma determinada população. Os critérios utilizados, quais são esses critérios utilizados para calcular o IDH? São o grau de escolaridade. O que é calculado nesse grau de escolaridade? Referindo o quê? Bem, o grau de escolaridade ele calcula a média de anos de estudo da população adulta e a expectativa de vida escolar. Ou o tempo que uma criança ficará matriculada. O tempo que uma pessoa fica está relacionado ao tempo que uma pessoa passa na escola, que ela estuda ali. Então, é o grau de escolaridade que eles calculam nesse IDH. Calcula também a renda. O que é a renda?
renda é a renda nacional bruta, que também é o conhecido como RNB, per capita, que ela é baseada na paridade de poder de compra dos habitantes. Esse item, antes ele tinha por base o quê? O PIB, que é o Produto Interno Bruto. Aí ele foi substituído por isso. No entanto, a partir de qual ano? Do ano de 2010, ele foi substituído pela Renda Nacional Bruta, que é o RNB per capita, que ele avalia praticamente os mesmos aspectos que o PIB. Só que a RNB ele também considera os recursos financeiros que são oriundos do exterior. Isso é a principal diferença entre o PIB e o RNB, certo? Também o nível de saúde. Esse nível de saúde ele baseia-se na expectativa de vida da população e reflete as condições de saúde e do serviço de saneamento ambiental. O índice de desenvolvimento humano ele varia de quê? De 0 a 1. Quanto mais se aproxima de 1, maior é o IDH de um local, certo? Então, aqui, como eu terminei de falar, ele varia de 0 a 1 e de acordo com os dados divulgados em novembro de 2010 pela ONU, o Brasil apresenta o IDH de 0,699, valor considerado alto, e atualmente ocupa o 73º lugar no ranking mundial, certo? Então, no ano de 2010, o Brasil apresentava ainda um IDH alto, certo? Então, ele estava, em 2010, estava 0,699, quase 0,700, e isso é considerado alto. A cada ano, o país tem conseguido elevar o seu IDH. Fatores como aumento da expectativa de vida da população, de taxa de alfabetização, estão diretamente associados a esse progresso. Mas será que, na realidade do nosso país atualmente, esse IDH ele abaixou ou aumentou? Certamente há uma variação bem grande nesse processo, porque há regiões, né, principalmente no Brasil, que há uma irregularidade e isso afeta bastante. Isso vai por região do país que há essa irregularidade acaba afetando todo o país, certo? E essa é a nossa aula e obrigado.